Olá a todos e bem-vindos ao Robô News. Notícias rápidas narradas por inteligência artificial. Vamos às notícias. Hoje, 30 de novembro de 2023. Desemprego alcança 8,3 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em outubro. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,6% no trimestre de agosto a outubro, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgados nesta quinta, 30, pelo IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o índice corresponde a 8,3 milhões de pessoas sem uma ocupação, uma quantidade 3,6% menor do que nos 3 meses anteriores. Por outro lado, a população ocupada alcançou 100,2 milhões de pessoas, o maior contingente desde 2012, segundo o Instituto. Adriana Berengui, coordenadora da pesquisa, destaca que a população ocupada segue tendência de aumento que já havia sido observada no trimestre anterior. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado atingiu 37,4 milhões, o maior desde junho de 2014, com um aumento de 1,7%. 620 mil, em relação ao trimestre anterior. Trabalhadores por conta própria totalizaram 25,6 milhões, representando um acréscimo de 1,3%, 317 mil, em comparação ao trimestre anterior. O número de empregados sem carteira no setor privado permaneceu estável em 13,3 milhões. A pesquisa revelou que atividades como transporte, armazenagem e correio apresentaram um aumento de 3,2%, ou mais 172 mil pessoas, entre os trimestres. Já o rendimento médio real alcançou R$ 2.999, registrando um crescimento de 1,7% em relação ao trimestre anterior e de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Fonte: Gazeta do Povo. A Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência, nesta quarta-feira, 29, por risco iminente de colapso de uma mina da petroquímica Braskem na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Segundo o governo do estado, houve 5 abalos sísmicos na área no mês de novembro, e o possível desabamento pode ocasionar a formação de grandes crateras na região. Em atualização na manhã de hoje, 30, a Defesa Civil Municipal informou que a área está desocupada, mas por precaução, recomenda que embarcações e a população evitem transitar no local até nova atualização do órgão. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAO, afirmou que entrou em contato com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, solicitando prontidão e alerta da Defesa Civil Nacional para acompanhar as graves consequências geradas pela exploração das minas pela Braskem, em Maceió. As minas da Braskem em Maceió são cavernas abertas pela extração de salgema durante décadas de mineração na região. Essas cavernas estavam sendo fechadas desde 2019, quando o Serviço Geológico do Brasil, SGB, confirmou que a atividade realizada havia provocado o fenômeno de afundamento do solo na região, o que obrigou a interdição de uma série de bairros da capital alagoana. Fonte: CNN Brasil. PCC e Comando Vermelho impulsionam desmatamento na Amazônia. O narcotráfico tem atuado em crimes ambientais na Amazônia Legal, impulsionando a ocupação irregular de terras, extração de madeira e garimpo ilegal, conforme uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. A situação está diretamente relacionada ao avanço de facções como o Primeiro Comando da Capital, PCC, de São Paulo, e o Comando Vermelho, CV, do Rio de Janeiro, pela região norte do país. Segundo a reportagem, o controle das rotas para o tráfico de drogas permite que esses grupos criminosos invistam na exploração de recursos naturais e na cobrança de taxas. Os dados apresentados no Relatório Mundial sobre Drogas 2023, divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, apontam pela primeira vez um capítulo específico sobre a criminalidade na Amazônia. O monitoramento revela que o Comando Vermelho tem estendido suas operações de garimpo para a região de Madre de Deus, no Peru. O CV, apesar de ter perdido força em outras fronteiras do Brasil, é considerado a facção brasileira mais poderosa no norte do país. Simultaneamente, facções como o PCC infiltraram-se em operações de mineração ilegal, oferecendo proteção, extorquindo impostos e controlando poços e máquinas de dragagem.
O PCC atua como síndico do garimpo no território indígena Yanomami, em Roraima, onde o governo federal decretou emergência de saúde em janeiro, conforme reportagem anterior do Estadão. Fonte: Conexão Política. Obrigado por assistirem e nos vemos em breve.